Bom dia, pessoal. Vamos dar seguimento, né, às nossas aulas e agora nós vamos estudar o direito na Idade Média, né, a história do direito da Idade Média e o período medieval, os direitos lá ibérico, canônico e o direito germânico, que é o direito das tribos que invadiram Roma. No início, inicialmente nós vamos ver sobre o direito na Idade Média, que é o que é a Idade Média? A Idade Média foi um período que iniciou-se com a queda do Império Romano no século V, certo? Nós vamos ver o motivo dessa queda, e foi até o século XV, mais ou menos, quando iniciou-se o renascentismo, tá? Aí o renascentismo iniciou com a ascensão da burguesia, né, com as grandes navegações e o surgimento da cultura renascentista também na Europa, certo? O Império Romano, ele foi tão importante para o direito que nós precisamos aqui da matéria dar um salto de, da história, porque nós vamos pegar agora o final do Império Romano. Mas não é o Império Romano todo, como um todo. Por quê? Um imperador romano chamado Teodósio dividiu o Império Romano em dois impérios. O Império do lado do Oriente, que tem como a capital na época Constantinopla, e o Império do Ocidente, que a capital continua sendo Roma. Para vocês terem uma noção, aqui tem um mapa, né, do que era o Império Romano no seu auge. Então a parte asiática, a parte oriental, continuou sendo um império muito forte, certo? Tanto é que ele não chegou a ter esse problema que o Império Romano do Ocidente, né, que é do nosso lado aqui, do lado europeu, teve, né, com aqueles problemas de César, o Nero colocar fogo em Roma, não teve, não, isso não atingiu em nada o Império Romano do Ocidente, tá? Do Oriente, desculpe. E as grandes invasões bárbaras aconteceram exatamente no Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente não tinha esse tipo de problema. Ele era muito organizado, muito forte, muita. Os imperadores eles eram concisos, era tudo. A política era muito bem estruturada. Já do lado da capital Roma era o contrário. Era uma baderna, era uma bagunça, tudo era muita corrupção, certo? Então, com essa queda do Império Romano da parte ocidental, iniciou-se aí a conhecida Idade Média, tá? Que foi até que tem duas divisões da Idade Média, que é importante para o nosso estudo, que é a Alta Idade Média, que vai até a consolidação do feudalismo. O feudalismo é um sistema político, né, de organização das cidades, que foi até mais ou menos entre o século 9 e 12, e depois a Baixa Idade Média, que já é o declínio da Idade Média para chegar na Renascença, que vai até o século 15, certo? Nós vamos estudar um pouco sobre isso daí. E depois, o que causou, né, essa início da Idade Média foi exatamente as invasões bárbaras. Quem que eram os bárbaros? Os bárbaros eram as tribos que não romanas, as tribos que vinham do norte, da região da Germânia, onde hoje é conhecido como a região da Alemanha, mas que não só ali de onde é a Alemanha, mas todas as tribos daquelas regiões, certo? Que eles eram empurrados para baixo pelos hunos. Os hunos eram uma tribo de, de orientais muito forte, comandado por Átila o Huno, né, que é uma figura conhecida na história, e que vieram invadindo Roma e tomaram o Império Romano, certo? Destruíram o Império Romano, certo? Então, após essa queda do Império Romano e a ascensão bárbara, eles submetiam-se o direito dos reinos, né, dos reinos bárbaros, aos seus costumes. Por exemplo, o bárbaro tomava a capital, tomava a cidade e submetia tudo a seus costumes. E não tinham um direito ali consolidado, o direito deles era um direito consuetudinário, né, dos costumes, certo? E isso foi criando uma divisão muito grande que depois precisou de ser revista, certo? No próxima aula nós vamos ver essa situação de como é que ficou essa questão do direito feudal e o direito dos bárbaros, tá certo? Até a próxima.